Jonas Varela 1, na internet, no YouTube, @Jonas Varela, varelajonas71, @gmail.com, nossos endereços, nossos sites na internet, no YouTube, e também o nosso programa de variedades, Varela Show, na rádio FM Benfica, no Shopping Benfica, aqui em Fortaleza, Ceará, no Nordeste da República Federativa do Brasil, na América do Sul. Meus amigos, minhas amigas, hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento. Deus liberta e forma seu povo. Já na sua quarta parte, as bases de uma nova sociedade, no seu assunto número 7, no sétimo assunto, execução das leis do santuário, no seu capítulo 39, que conta com, vamos ver quantos versículos, 43 versículos, Exatamente. 43 versículos. Primeiro tópico, as vestes sacerdotais, Capítulo 39, livro do Êxodo. Segundo tópico, o peitoral. Terceiro tópico, o manto. Quarto tópico, as vestes dos sacerdotes. Quinto tópico, sinal da consagração. Sexto tópico, apresentação da obra de Moisés. Então, são 6 tópicos no capítulo 39. Vamos para a leitura do mesmo. Nossa vida de hoje, capítulo 39, livro do Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, na sua sequência natural. Então, capítulo 39, primeiro tópico, as vestes sacerdotais. Fizeram os ornamentos sagrados para o serviço do santuário? Com púrpura, violeta, vermelha e escarlate, e com linho fino retorcido, do mesmo material fizeram as vestes sagradas para Arão, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Segundo tópico, o efode. Fizeram o efode, EFOD, de ouro, de púrpura, violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Bateram o ouro em lâminas finas e as cortaram em tiras para trançá-las com a púrpura, violeta, vermelha, vermelha, vamos seguindo aqui a leitura, púrpura, violeta, vermelha e escarlate, e com o linho fino retorcido, num trabalho artístico, tinha 2 ombreiras unidas pelas extremidades. O cinto que estava por cima para amarrá-lo, formando uma única peça com ele, era da mesma confecção, ouro, púrpura, violeta, vermelha, escarlate e linho fino retorcido, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro e gravaram nelas como num selo o nome dos filhos de Israel, e as colocaram sobre as ombreiras do efode como símbolo dos filhos de Israel, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Terceiro tópico, o peitoral.
Fizeram artisticamente o peitoral, bordado como o efode, de ouro, de púrpura, violeta, vermelha, escarlate e de linho fino retorcido. Era quadrado e duplo, com um palmo de comprimento e um de largura. Colocaram nele engastes de pedras dispostos em 4 filas. Na primeira fila, uma sardônica, um topázio e uma esmeralda. Na segunda fila, um carbúnculo, uma safira e um diamante. Na terceira fila, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. Elas correspondiam aos 12 nomes dos filhos de Israel. Cada pedra era gravada como um selo com o nome de cada uma das 12 tribos. Fizeram também para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordões, e também 2 engastes e 2 argolas de ouro, e as fixaram nas extremidades do peitoral. Passaram as 2 correntes de ouro pelas duas argolas nas extremidades do peitoral. Nos 2 engastes fixaram as 2 pontas das correntes e as colocaram nas ombreiras do efode, na parte da frente. Fizeram duas argolas de ouro e as colocaram nas 2 pontas inferiores do peitoral, junto ao efode. Fizeram também 2 argolas de ouro e as colocaram nas 2 ombreiras do efode, na parte inferior dianteira, perto de sua juntura, sobre o cinto do efode. Juntaram o peitoral através de suas argolas, com as argolas do efode, com um cordão de púrpura violeta para que ficasse por cima do cinto do efode e não se desprendesse do efode, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Então, o manto vamos dizer aqui, o primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, agora o quarto tópico, né? O manto. Depois fizeram o manto do efode. Era todo tecido de púrpura violeta. Havia uma abertura no meio do manto, como a abertura de um colete. A abertura tinha à sua volta uma barra que não se rasgava. Na parte inferior do manto colocaram romãs de púrpura, violeta, vermelha, escarlate e de linho fino retorcido. Fizeram também campainhas de ouro e colocaram as campainhas entre as romãs. Havia uma campainha entremeada com uma romã em toda a volta, na parte inferior do manto, que se usava para o serviço religioso, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Quinto tópico:
as vestes dos sacerdotes. Para Arão e seus filhos fizeram também túnicas tecidas de linho fino, turbante e gorros com efeitos e calções de linho fino retorcido. O cinto era de linho fino retorcido, púrpura, violeta, vermelho e escarlate, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Sexto tópico, o sinal da consagração. Em seguida, fizeram de ouro puro a flor, sinal da santa consagração, e nela gravaram, como num selo consagrado a Javé. Amarraram a flor com um cordão de púrpura violeta, de modo que ficasse sobre o turbante na parte da frente, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Desse modo terminaram os trabalhos do santuário e da tenda da reunião, e os filhos de Israel fizeram tudo o que Javé tinha ordenado a Moisés. Vamos contar aqui direitinho os tópicos, que são tantos que a gente se atrapalha, né? Primeiro tópico, as vestes sacerdotais. Segundo tópico, o efode. Terceiro tópico, o peitoral. Vamos ver lá. Quarto tópico, o manto. Quinto tópico, as vestes dos sacerdotes. Sexto tópico, sinal da consagração, né? Justamente. Então, o sétimo tópico, né? A apresentação da obra de Moisés, né? Então, apresentaram a Moisés o santuário, a tenda e todos os seus acessórios, argolas, tábuas, travessas, colunas e bases. A cobertura de pele de carneiro curtida, a cobertura de couro fino e o véu protetor, a arca da aliança com os varais e a placa, a mesa com seus utensílios e com os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, com as lâmpadas em ordem, com seus acessórios e com o azeite para as lâmpadas, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o véu para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, os varais com todos os seus acessórios, a bacia com sua base, as cortinas do átrio com suas colunas e bases, o véu para a entrada do átrio com suas cordas e estacas e com todos os utensílios para o serviço no santuário da tenda da reunião, as vestes sagradas para oficiar no santuário e as vestes sagradas para o sacerdote Arão e seus filhos exercerem o sacerdócio. Os filhos de Israel fizeram todos os trabalhos conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho e viu que tinham feito conforme Javé tinha ordenado. E Moisés os abençoou. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades dos irmãos. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Êxodo, no seu capítulo 40. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.